Olá, eu sou o professor Cadu do Departamento de Física da UF. Nesse vídeo eu vou mostrar como plotar ou esboçar um gráfico com base em um papel milimetrado, sem usar o papel físico em si. Eu vou usar um papel milimetrado digital no editor de textos do Google. Bom, basicamente, um gráfico constitui uma representação visual dos pontos de uma tabela. Nele, a gente pode, visualmente, analisar e concluir leis que regem a experiência estudada. Aqui eu vou construir um gráfico desses pontos experimentais da tabela mostrada, o movimento de um objeto que foi analisado lá na UF. Bom, vejamos aqui na tela do meu computador esse procedimento. Estamos na tela do meu computador. Como ponto de partida, vamos analisar o papel milimetrado. Então, basicamente, um papel milimetrado digital ou digitalizado está sendo mostrado aqui agora. Trata-se de uma grade na cor verde com várias marcações. Então, basicamente, o papel milimetrado ele é composto por divisões e subdivisões. Então, ao todo, eu vou dar um zoom aqui no papel. Então, a gente pode ver o seguinte. Se eu contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, até 28 divisões na horizontal. E na vertical, 0, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 19. Então, ao todo, esse papel milimetrado que eu escolhi aqui, ele tem 28 divisões na horizontal e 19 divisões na vertical. Se a gente olhar com um pouco mais de cuidado, ou seja, se a gente aproximar, der um zoom nesse papel milimetrado, a gente vai ver que cada divisão contém 10 subdivisões, exatamente como está sendo mostrado aí. Então essa informação é muito importante. Isso vai dar para a gente precisão na hora de marcar os pontos. A partir de agora, eu vou abrir o editor de textos do Google. Vou inserir o papel milimetrado, que está digitalizado, neste documento. Para isso, eu vou em Desenho, Novo. Ele vai abrir uma aba de desenhos. E eu vou em Imagem, aperto lá e localizo o meu papel milimetrado. Basicamente, papel milimetrado, abrir. Está lá. Então, se você salva e fecha, ele insere o seu papel milimetrado dentro do Documentos Google, como vocês estão vendo aqui. Nossa ideia vai ser fazer o gráfico nesse ambiente. Então, para isso, se você clica na figura, vai aparecer a abinha chamada Editar e você volta no quadro Desenho. E é nesse ponto que a gente começa a fazer o gráfico. Feito isso, podemos partir para o esboço do gráfico. Eu vou abrir aqui a tabela que representa os pontos que serão marcados no gráfico. A gente observa que essa tabela vai ser basicamente produzir um gráfico velocidade versus tempo. Então tem que escolher os eixos aqui e colocar os eixos no papel milimetrado. Basicamente a regra é a seguinte. Velocidade e tempo, eu posso imaginar isso como uma função, velocidade em função do tempo. O tempo é a variável independente. Qualquer variável independente ela vai ficar na horizontal. Essa é a convenção utilizada. E a variável dependente, no caso a velocidade, né, depende do tempo, ela vai ficar na vertical. Então, fazer os eixos do gráfico é basicamente fazer as flechinhas que indicam quem é a direção do tempo e quem é a direção que vai representar a velocidade. Eu vou usar aqui a seguinte ferramenta, a ferramenta flecha, ou seta. Então, apertando aqui com o mouse, aperto uma vez, e aí depois eu posso guiar para onde está essa seta, como vocês estão vendo aqui. Então, aperto uma vez, deixa eu voltar aqui, e eu posso guiar. E se eu aperto Shift, o que acontece? Eu consigo mexer o mouse, mas a reta que está sendo criada, ela está sempre na horizontal. Então, com isso, eu vou criar uma flecha, ou uma seta, que vai poder ser deslocada sobre o papel milimetrado, como vocês estão vendo aqui, usando basicamente os cursores, as setas, para cima e para baixo, para um lado e para o outro do meu teclado. Então, eu vou fazer isso. Se vocês observarem, eu não vou ter muita precisão, né? Eu vou mudar isso aqui, o curso é grande. Então, como que eu resolvo essa situação? Eu vou chegar aqui, vou apertar nessa seta aqui, e vou na lupa. Se você aperta na lupa, e você vai ver o seguinte comando, aplicar zoom. Então você tem 50%, 100% e 200%. E você pode ir paulatinamente, dando Ctrl Alt mais. Então vou fazer isso, vou clicar no gráfico, Ctrl Alt mais. Viu que ele aumentou?
Então, vamos fazer isso algumas vezes até que eu consiga mover essa seta aqui com mais precisão. Ctrl Alt mais, Ctrl Alt mais. Então, com isso, eu vou chegar, olhando o meu gráfico aqui, e localizo ela com a maior precisão que eu conseguir sobre a marcação do papel. Exatamente o que você faria em casa, usando uma régua e um lápis, para fazer a marcação do eixo sobre um papel milimetrado, papel físico. Então, se eu der um Ctrl Alt menos, 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 ele vai diminuir de novo e eu vou ver minha flechinha aqui que vai representar um dos eixos. Posso fazer a mesma coisa para a vertical. Então, vou marcar aqui um eixo na vertical, uma seta na vertical, como vocês estão vendo aí. Aí eu vou dar um zoom. Vou aumentar, vou aumentar, vou aumentar, de forma a aumentar a precisão da localização da minha seta. Então, eu vou fazer os dois coincidirem com 00 do papel milimetrado. Então, se você salva e fecha, você já vê que essa edição já foi executada no próprio Google Documentos, na imagem que vai estar lá. Então, você já vê aqui as flechinhas. Só que as flechas não são os eixos. Para que elas virem de fato os eixos, você tem que nominá-las. Botar quem é o tempo e quem é a velocidade. Para isso, a gente vai agora voltar na figura, editar. Então, vou ficar indo e voltando dessa edição toda hora para mostrar o que está acontecendo. Então, eu vou aumentar aqui, Ctrl Alt mais, Ctrl Alt mais. E embaixo, ou no final dessa seta horizontal aqui, eu vou botar que é o tempo. Então, eu vou usar a ferramenta de texto, abrir um texto aqui, tempo em segundos. Movendo aqui, Ctrl I para ficar itálico. Posso, inclusive, aumentar o tamanho da letra se eu quiser. Vou botar aqui, ao invés de 14, 15, 16, 19. Então, centralizo. Posso aumentar a espessura do meu eixo. Ao invés de botar, eu posso aumentar para 2, ela fica mais espesso. Vou chegar lá em cima agora. Vou mudar também a espessura do eixo na vertical. 2. E vou subir. Estou usando basicamente o mouse do meu computador. Então, vou escrever aqui agora velocidade em centímetros por segundo. Ctrl A, eu seleciono tudo. Ctrl I, ele vira itálico. Então, temos aqui agora um eixo das velocidades. Com isso, se eu salvo e fecho, o documento, ele está mostrando aqui já os eixos do gráfico. Próxima etapa vai ser escolher onde que inicia, onde que termina, enfim, essa região do papel milimetrado, onde que eu vou marcar os pontos. Podemos dividir o procedimento de esboço do gráfico nas 3 etapas a seguir. Etapa 1, eixos. Etapa 2, escala. Etapa 3, marcação dos pontos experimentais. Como vimos, a etapa 1 já está executada. Vamos agora para a etapa 2, escala. No procedimento de fazer a escala, queremos que o primeiro ponto se localize no início do papel, ou seja, mais à esquerda possível, e o último ponto no final do papel, ou seja, mais à direita possível. Em resumo, queremos que o ponto 15,2 fique mais à direita possível, ou seja, na marcação 28, por exemplo, ou mais próximo dela possível, e o primeiro ponto, o ponto 9,6, fique na primeira marcação do papel milimetrado. Olhando para a tabela, podemos fazer a escala do gráfico da seguinte maneira. Último ponto menos primeiro ponto, que é igual a 15,2 menos 9,6. Isso vai dar igual a 5,6 segundos. De forma análoga, para o eixo vertical, nós temos último ponto, 28,0 menos 15,5. Isso é igual a 12,5 centímetros por segundo. Assim, no eixo horizontal temos 5,6 dividido por 28.
Isso dá exatamente 0,02 segundos por divisão. Analogamente, nós temos para o eixo vertical 12,5 dividido por 19. Isso dá igual, essa conta não é imediata, então a gente vai na calculadora. 12,5 dividido por 19. Isso dá 0,6578, que é um número bem grande e difícil de marcar no papel milimetrado, de forma que vou aproximá-lo para um número mais fácil, ou seja, sempre aumentando para não perdermos pontos na hora de botar o gráfico. Então, 0,65 eu vou arredondar para 0,7. Essa vai ser minha escala na vertical. Centímetros por segundo por divisão. Podemos ainda olhar as subdivisões. Então, nesse caso, nós temos que 0,002 segundos por subdivisão. De forma análoga, dividido 10 vezes esse número, 0,007 centímetros por segundo por subdivisão. Nesse ponto, vale uma correção. 5,6 dividido por 28 dá 0,2 segundos por divisão. Portanto, 0,02 segundos por subdivisão. No eixo vertical, 12,5 dividido por 19 dá aproximadamente 0,7 centímetros por segundo por divisão mesmo. Portanto, 0,07 centímetros por segundo por subdivisão. Com essas informações, podemos voltar no gráfico e fazer as devidas marcações e finalizar o procedimento de escala. Bom, no gráfico, clicando em editar, abrimos a aba desenho e com o zoom, Ctrl Alt+, a gente localiza onde os eixos se encontram. Nesse ponto, vou usar a ferramenta linha, criar uma linha mais estreita. E essa linha eu vou deslocá-la de forma a coincidir perfeitamente com o eixo vertical. Agora eu vou usar a ferramenta texto e escrever aqui esse primeiro ponto, no caso 9,6. Como vimos, cada divisão equivale a 0,2 segundos. Portanto, então, Ctrl C, Ctrl V, uma divisão depois, que é exatamente esse ponto aqui, equivale a 9,8. Ctrl C, Ctrl V. E mais uma divisão, temos o ponto 10. Ctrl C, Ctrl V. 10, o ponto 10, 10,0. Então, alinhando aqui, o 10. Então, observe que a cada divisão, 0,2. Então, se esse aqui é o 10, agora não é necessário ficar colocando 0,2 e 0,2. Eu vou agora avançar pulando de 1 em 1 segundo. Então, Ctrl C, Ctrl V. Então, eu vou andar 5 marcações. 1, 2, 3, 4, 5 marcações. Então, centralizando aqui a imagem, esse ponto é o 11. Analogamente, Ctrl C, Ctrl V, mais 5 marcações. 1, 2, 3, 4, 5. O ponto 12.
Prosseguindo, Ctrl C, Ctrl V, 1, 2, o ponto 13, 13, mais uma, Ctrl C, Ctrl V, 14, Ctrl C, Ctrl V, e, como era esperado, a escala foi feita dessa forma. O último ponto é exatamente o 15,2, que vai ser basicamente a coordenada x do último ponto. Vou botar aqui em tamanho menor essa letra. Então, 15,2. Então, salvar e fechar. Temos aqui as marcações na escala horizontal. De forma análoga, podemos prosseguir e fazer a escala na vertical. Então, pegando o mesmo gráfico, editando, Ctrl Alt mais, Ctrl Alt mais, pegando essa linha, Ctrl C, Ctrl V. Agora vamos girar de 90 graus. Então centraliza aqui. Como podemos ver na tabela, no eixo vertical, o primeiro ponto é o 15,5. Então, Ctrl C, Ctrl V, substituindo 9,6 por 15,5. Vimos que na vertical, cada divisão equivale a 0,7. Portanto, esse primeiro ponto é 15,5 mais 0,7, que dá igual a 16,2. Então, 16,2. Ctrl C, Ctrl V, mais 2, mais 0,7, 16,9. E, consequentemente, mais 0,7, mais... Bom, podemos avançar logo para um ponto mais vezes 5, equivale a 3,5. 19,0 mais 3,5, ou seja, 22,5 mais 3,5, ou mais 5 divisões, vai dar exatamente 26, que é basicamente a última marcação que será feita aqui, tendo em vista que termina em 19 divisões. Salvando e fechando, nós obtemos os eixos com as devidas marcações, finalizando a etapa de escala do gráfico. Dessa maneira, obtemos o plano com os eixos e suas marcações, ou seja, os eixos escalados. Agora, para finalizar o gráfico, basta marcarmos os pontos experimentais. Voltemos à ferramenta de edição. Vamos lá, editar. Novamente a guia Desenhos é aberta. E vamos localizar os pontos experimentais nesse plano. Bom, o primeiro ponto é o mais fácil, já está inclusive marcado. Ele é o ponto 9,6, 15,5. Então, de forma a destacá-lo, olhamos aqui com mais detalhes essa região do ponto 15,5 e 9,6. E, de forma a marcar o ponto experimental, eu vou usar a ferramenta Forma e vou usar Oval. Então, apertando o Shift, esse oval fica circular, bonitinho. E vamos localizá-lo exatamente no ponto 9,6, 15,5. Vou botar a cor vermelha para dar mais destaque.
Então, o primeiro ponto já está marcado. O segundo ponto é o ponto 10, 17. Então, eu vou copiar esse ponto aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vou marcar aqui o 10 e subir até o 17. Então, 16,9. Ele é um pouquinho acima do 16,9, mas quanto exatamente? Bom, se a gente olhar as subdivisões no eixo vertical, a gente vê que no eixo vertical uma subdivisão equivale a 0,07. De forma que 0,1 mais 16,9 é igual a 17. Portanto, ele vai ficar um pouquinho acima de uma subdivisão. Bom, com essa precisão aqui, o ponto já está marcado. Analogamente, vamos marcar o terceiro ponto, que é o ponto 11,1, 19,5. Então, 11, a gente vê que na horizontal, cada divisão equivale a 0,2, de forma que metade de uma divisão, aqui é uma divisão, então metade de uma divisão, isso é 0,1 na horizontal. Portanto, vamos agora procurar o ponto 19,5. Então, Ctrl Alt menos, 19, então vamos subir, 19 está aqui localizado, 19,5. Ou seja, ele é acima do 19, acima dessa linha aí que representa a marcação 19. Bom, a conta que a gente deve fazer é a seguinte: eu quero andar 0,5 para cima, de forma a obter 19,5. Portanto, 0,5 dividido por 0,07 dá aproximadamente 7 divisões. Ou seja, então vamos subir aqui 7 divisões. Então, 6... 7. Com isso, marcamos o ponto 19,5 e 11,1. Podemos, inclusive, escrever cada um desses pontos aqui. Então, por exemplo, esse primeiro ponto é o ponto 9,6, 15,5, fecha parênteses. Então, vamos mudar a cor aqui para dar um destaque no gráfico. Ou seja, seguindo o padrão dos pontos experimentais. Deixa eu centralizar aqui na caixa. E assim a gente vai colocando a marcação em cada um dos pontos. Então, esse primeiro ponto. O segundo ponto é o ponto 10, 17. O terceiro ponto é o ponto 11,1, 19,5. Analogamente, a gente pode seguir com essa marcação em todos os pontos dessa tabela, de forma a obter o seguinte gráfico. Eis aqui o gráfico com todos os pontos experimentais marcados. Ou seja, observem que ele ocupa, ou esses pontos experimentais ocupam praticamente todo o papel milimetrado, começando na horizontal, aqui na vertical, o primeiro ponto, 9,6, e terminando na última linha vertical. Na horizontal, ele começa na parte mais baixa do papel e termina quase no topo, de forma que a gente ocupou a maior região possível do papel. Observe que cada ponto experimental tem sua respectiva incerteza. No caso, a incerteza no tempo é de 0,5 segundos. A incerteza na velocidade é de 0,5 centímetros por segundo. Vamos representar essas incertezas no gráfico usando as barras de erro. Para isso, vamos em Editar e dando um zoom aqui na figura. E aqui o primeiro ponto, que é o ponto 9,6 e 15,5. Cada ponto experimental tem a sua respectiva incerteza, né? Bom, 9,6 mais ou menos 0,5. A barra de erro, ela é basicamente uma linha vou deixar aqui, botar uma linha na cor azul para dar um destaque, um pouco mais estreita, e vamos subir essa linha.
Então, essa linha vai ser centralizada exatamente no meio do ponto experimental. E que tamanho deve ser essa linha? Bom, de forma a botar a marcação final nessa linha, eu vou botar esse símbolo aqui que é basicamente um quadradinho aberto. Isso vai representar o fim da barra de erro. Bom, 0,5 equivale a quantas divisões? Na verdade, a gente já viu que cada divisão, ou seja, cada 10 subdivisões, equivale a 0,2. De forma que o primeiro ponto é 9,6, uma divisão depois 9,8, uma divisão depois 10, outra de 10,2. De forma que essa aqui acaba sendo automática. A primeira barra de erro tem exatamente 2 divisões e meia. Isso na horizontal. E na vertical? Na vertical, quanto que equivale uma barra de erro de 0,5? Bom, eu vou fazer aqui um Ctrl C, Ctrl V nessa barra de erro. Eu vou girar de 90 graus no sentido anti-horário e vou colocar aqui em cima. Obviamente, essas barras de erro não têm o mesmo tamanho. Então, se a gente observar aqui, o primeiro ponto é o ponto 15,5. Uma divisão depois, 16,2. Já é maior do que 0,5. Então, nós vamos ter que reduzir essa barra de erro aqui. Que tamanho vai ter essa barra de erro? Bom, basicamente basta a gente fazer a seguinte conta. 0,5, que é a incerteza na velocidade, dividido por 0,07, que é a incerteza por subdivisão. Se a gente faz essa conta, a gente vai ver que é mais ou menos 7 subdivisões. Então, 7 subdivisões no meio desse quadradinho aqui, teoricamente deveria ir para um pouquinho que está por aqui. Digamos que aqui esteja 7. Então, com isso, nós temos as barras de erro desse primeiro ponto experimental. Obviamente, existiria a barra de erro oposta para o outro lado, né? Para a esquerda e para baixo também. Como é o primeiro ponto no gráfico, então eu vou manter assim, nessa configuração, mas vou repetir isso lá para cima. Então, eu vou marcar as duas barras de erro, Ctrl C, Ctrl V nelas. Vou colocar as duas barras de erro nesse ponto experimental, no segundo ponto experimental. Então, vou devagarzinho deslocando aqui a minha reta. Tá aqui. Ctrl C, Ctrl V. Eu vou girar com o mouse mesmo de 90 graus. – 11,1 e 19,5. O terceiro ponto que nós localizamos aqui. Ctrl C, Ctrl V, copio, de novo, rodo de 90 graus. E temos aqui esse ponto, Ctrl Alt menos. Se eu fizer isso para cada um dos pontos, eu vou obter o seguinte gráfico. Eis aqui o gráfico que diz respeito aos pontos da tabela. Observem que todas as informações contidas na tabela estão representadas de forma visual no gráfico. Neste ponto do vídeo, podemos verificar as 3 características fundamentais de um gráfico. 1. Eixos nomeados com suas respectivas marcações. Observe que as marcações estão igualmente separadas para a melhor leitura dos dados. No eixo horizontal, são 5 divisões por segundo. Observe que o tamanho das letras, dos títulos dos eixos e dos números devem permitir uma leitura confortável do gráfico, mesmo quando este for reduzido. 2. Pontos experimentais e barras de erro claramente marcados. Observe aqui que os símbolos estão em cores que contrastam com o fundo do gráfico. 3. Legendas que mostram as escalas, os símbolos dos pontos experimentais e as barras de erro. Neste gráfico, a escala 0,2 segundos por divisão na horizontal e 0,7 centímetros por segundo por divisão na vertical estão explícitas e auxiliam a leitura do gráfico. Por meio desse gráfico, podemos inferir coisas relacionadas ao movimento que produziu os dados experimentais dessa tabela. Basicamente, a gente verifica que esse gráfico se ajusta bem a uma reta. Ou seja, uma reta ela consegue passar perto simultaneamente de todos os pontos experimentais. Nesse caso específico, essa reta ela corta todas as barras de erros do problema.
Por se tratar de um gráfico velocidade-tempo e sendo bem descrito por uma reta, ou seja, com comportamento linear, uma conclusão que a gente tira é que esse movimento ele teve uma aceleração constante, pelo menos entre os instantes 9,6 e 15,2, que são os instantes considerados aqui nesse gráfico. Bom, movimento com aceleração constante. Se eu tenho um gráfico VT, basta que eu calcule o coeficiente angular dessa reta, da reta de ajuste, que eu vou conseguir descobrir qual é o valor da aceleração. Então, basicamente, usando os dados aí do problema, a aceleração obtida nesse caso foi 2,2 centímetros por segundo ao quadrado. Bom, se o movimento é um movimento com aceleração constante, então, de acordo com a segunda lei de Newton, a gente conclui também que é um movimento proveniente, um objeto estava se movendo sujeito a uma força constante. Então, essa conclusão a gente tira a partir da segunda lei de Newton e olhando para o gráfico. Ou seja, esse movimento, esse gráfico, ele diz respeito ao movimento que é compatível com a ideia do movimento de um objeto sujeito a uma força resultante constante. Então, essa é a principal conclusão que a gente tira desses dados experimentais da figura. Bom, e se os pontos experimentais não fossem bem ajustados por uma reta? Na verdade, existe um procedimento chamado linearização que permite a gente avaliar, ou seja, reescalar os dados da tabela de forma que eles caibam ou se comportem, quando possível, dentro de uma reta e ainda assim a gente consiga fazer as mesmas conclusões. Todavia, o procedimento de linearização vai ser tratado numa videoaula futura.